Fala pessoal, tudo tranquilo? Né? Na verdade eu estou continuando a aula, né? Mas vocês podem estar vendo essa aula a hora que vocês quererem, né? Eu falo errado de propósito, tá pessoal? Por favor, não vão pensar coisa errada de mim, né? A gente vai falar hoje sobre sinais e sistemas, uma parte bem introdutória, né? Na verdade, eu vou conceituar sinais e conceituar sistemas para vocês, e vou começar falando sobre sinais. Mas nada muito avançado, a gente não vai ter matemática nessa parte, pela graça do Senhor, não, né? Matemática é importante, poxa, né? A coisa mais importante de todas as ciências é a matemática, né? Sinais e sistemas, afinal, o que é um sinal? Até rimou, olha só. O que é um sinal, pessoal? Alguém tem uma ideia do conceito de sinal? Alô? 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 Cri, cri. Como se Uma fosse um grandeza pulso, sem medidas. professor. É que tem digital e analógico também, né? Não, isso é apenas, né, é apenas uma classificação. Né? Existem sinais analógicos, sinais digitais, sinais discretos, sinais contínuos, sinais periódicos e não periódicos, causais e não causais. É uma informação. Essa é o ponto comum que todos os livros vão falar para vocês. A coisa bonita é que o sinal é um veículo de informação. O sinal contém informação de qualquer natureza, de qualquer tipo. Tá? A minha voz que chega até vocês é um sinal. Né? A luz, a intensidade luminosa, a cor, né, da luz que chega até mim é um sinal. Essas letras, essa sequência de caracteres pode ser encarada como um sinal. Tudo toda informação é um sinal. Óbvio, alguns sinais podem ter um modelo matemático, mas outros podem não ter. Né? E, inclusive isso é uma classificação, sinais determinísticos e sinais não determinísticos. Tem sinais que eu só sei a média, mas eu não sei exatamente o valor. Tá? Esses sinais são conhecidos como sinais probabilísticos, né? Ou não determinísticos. Mas a gente só vai a gente só vai trabalhar na nossa disciplina com sinais determinísticos, que são sinais que eu consigo expressar matematicamente de alguma maneira. Tá? Então, basicamente, o que vocês têm que lembrar, né, sinal é informação. Informação não, né? Daí não. Assim, a minha professora está tendo um piripaque. Né? Informação. Como eu falei para vocês, usualmente eu posso representar essa informação, né, através de funções matemáticas ou uma descrição matemática, mas eu vou dizer aqui que são funções, porque é como normalmente a gente vai abordar. Então, os sinais são modelados ou descritos por funções matemáticas. Tá? Essas funções matemáticas elas podem ser de uma variável ou de n variáveis. Tá? A variável independente normalmente vai ser o tempo, especialmente para sinais, como alguém já falou aí, sinais contínuos ou analógicos, que são coisas diferentes, tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente vai ver, né? Mas normalmente são funções cuja variável independente é o tempo. Normalmente funções do tempo. Mas é normalmente, tá? Eu quero que vocês desassociem o tempo também. Tá? E é bem fácil de dar um exemplo. Se eu... Até deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Né? Eu tenho uma informação aqui, não tenho? É uma foto. Vamos imaginar que isso é um arquivo de computador para facilitar. Existe tempo nessa foto?
Não, né? Mas a informação ela pode ser ordenada em coordenadas x e coordenadas y, né? Então, na verdade, pessoal, se a maioria, inclusive, dos arquivos de computador, né, imaginemos que isso era uma foto, uma imagem no computador de vocês, são coisas que não dependem formalmente do tempo. E mais, são sinais que não são contínuos na sua variável dependente. Tá? Então, é muito vasto o universo de sinais para a gente se limitar a só funções do tempo. Embora a gente vá falar, normalmente, f de t. Tá, pessoal? Toda informação é um sinal. Então, que nem eu falei, um arquivo de computador que é uma sequência numérica na memória pode ser encarado como informação. Só que para essa sequência numérica é complicado nesse momento eu falar para vocês em descrição matemática, tá? Porque a gente vai precisar ver algumas funções básicas discretas para representar sinais que são naturalmente discretos, tá? A definição de sinal contínuo e sinal discreto eu já explico para vocês. Mas o que vocês têm que entender? Que elas vão ser funções, normalmente de uma variável, e que na maioria dos exemplos a gente vai associar o tempo como variável independente. Tá? A amplitude, que é, na verdade, o contradomínio da função, matematicamente falando, né? O y, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser tensão, pressão, luminosidade, pode ser a cor do pixel, pode ser o valor que eu vou colocar no PWM do meu microcontrolador, enfim, né? É ruim de dar exemplo de tanto exemplo que tem. Tu começa a ficar gaguejando, tá? Porque toda informação pode ser modelada e vocês vão ver com o tempo isso, tá bom? O que é um sistema? Eu já vou aproveitar e já vou definir um sistema. O que é um sistema? Também é uma coisa difícil de transformar em palavra, porque qualquer coisa é um sistema. É um sistema, tá? Um sistema, pessoal, eu gosto dessa palavra, é uma entidade. Entidade que processa sinais de entrada e gera sinais de saída, tá? E muitas vezes, pessoal, isso vai ser relativo ao modelo, a como eu quero, inclusive, modelar um sistema. Diferente de um sinal, que é informação, um sistema é um processador de informações, digamos assim. Vamos imaginar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é um motor elétrico. Ele processa uma informação de tensão, ou seja, eu imagino na hora que eu modelo esse sistema que o sinal de entrada que comanda o motor é uma tensão elétrica. Alguém me diz qual é a saída desse sistema ou quais são as possíveis saídas desse sistema? É um torque. Pode ser um torque no eixo. Esse eixo gira com uma velocidade angular, ótimo, com até servomecanismos. É importante a posição do eixo, né? Pode ser até uma variável de saída meio estranha, né? Que é a corrente. Eu posso pensar na corrente como meu resultado da aplicação da tensão. Tá? Então é muito do modelo eu estabelecer quais são os sinais de saída, né, do meu sistema. Alguns não são... RPM também. Como? RPM. RPM, a velocidade do eixo. Agora um outro exemplo aqui, ó. Um microfone. Um microfone processa um sinal físico de áudio, a pressão sonora realmente, e no caso desse microfone, a saída dele já é digital, USB. Né? Então, o sinal de saída desse carinha é uma sequência de zeros e uns aqui. São valores, né, bytes de informação, para vocês verem como é muito variado a coisa. Tá? Mas o que vocês têm que entender é que um sistema é um... Professor! Diga, calma, rapaz, não me assusta.
Diga. Ô, Renan, por exemplo, esse microfone, ele é de entrada e de saída? Por que de entrada e de saída? Sim, né? Qualquer sistema tem Porque sinal. ele processa o sinal de entrada e manda para o computador como um dado, um segundo dado, né? E gera um sinal de saída. Isso. Exatamente. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Beleza? Existem sistemas que tem mais de uma, que é bem fácil pensar em mais de uma variável de entrada também, né? Por exemplo, um painel solar. Vocês sabem quais são as grandezas que influenciam a tensão de saída e a corrente de saída de um painel solar? As principais, né, no caso. Não sei. Né? A irradiância, né? A irradiância, ou seja, a quantidade de luz que chega no painel é uma das variáveis, talvez não, né? É a mais importante para o painel. Só que o painel é muito influenciado por qual outra? Por qual outro sinal? Ele é um semicondutor, hein, pessoal? Temperatura, perfeito, temperatura. Tá? Se a temperatura muda, isso, temperatura. Se a temperatura muda, as características do painel vão mudar e, consequentemente, eu vou poder drenar mais ou menos corrente, né? A tensão vai ter um valor sensivelmente diferente também, tá? Então, o painel solar é um sistema que tem claramente mais do que um sinal de entrada. Então, ele processa a informação, né? E percebam que essa coisa que eu falo de processar a informação não é que realmente o sistema é feito com esse propósito. O sistema, às vezes, cuidado com a interpretação dessa frase, porque não é um processamento de uma informação para extrair, né, uma outra informação a partir daquela informação, né? Meu Deus, 50 informações numa frase só. Né? O que a gente fala sobre informação aqui, não é necessariamente dado como o pessoal da computação gosta de pensar. Embora quase todos os softwares sejam sistemas que extraem informações e, através dessas informações, geram resultados, por exemplo, obtendo média, né, de dados, aplicando filtros em fotos ou em áudio, tá? Mas muitos sistemas físicos não é propriamente um processador de informações, né? Na real, eu tenho um sinal de entrada e esse sinal, dada a dinâmica física do sistema, vai gerar um sinal de saída. Que nem essa régua, ela não foi feita para oscilar, ela foi feita para um outro propósito, né? Porém, se eu aplico um sinal de entrada, que é uma força aqui, ou até mesmo um deslocamento, vocês não estão vendo, né? Peraí, agora sim. Um deslocamento aqui, essa informação vai entrar no sistema e o sistema processa não porque ele foi projetado para isso, mas é porque ele tem uma dinâmica interna, né? Então, alguns sistemas são desenvolvidos, de fato, para processar sinais, para ter um resultado desejado, mas alguns sistemas, esse conceito é meramente devido à dinâmica física daquele sisteminha, né? Tá bom? Deixa eu ver que horas são, às vezes eu fico falando. A gente teria ainda 10 minutinhos, tá? Qual vai ser o assunto da aula que vem? Eu vou deixar essa aula realmente como uma aula introdutória para vocês pensarem em exemplos de sinais e exemplos de sistemas para a aula que vem, tá? Mas na aula que vem a gente vai adentrar o mundo dos sinais, tá? Para começar a classificar os tipos de sinais. E a gente vai fazer essas classificações aqui, ó. Tipos de sinais. Os sinais, eles podem ser analógicos ou digitais. Os sinais, eles podem ser contínuos e discretos. Eles podem ser periódicos ou não periódicos. Causais ou não causais. Determinísticos, determinísticos ou aleatórios.
que eu até prefiro não determinísticos, eu acho mais legal. Faltou alguma classificação aqui? Depois eu dou uma olhada para ver se eu não esqueci algumas, mas a aula que vem a gente vai abordar cada uma dessas classificações. Algumas delas são meio que elas enganam. Por exemplo, eu posso ter um sinal que é contínuo e digital ao mesmo tempo. Não faz sentido, né? Da mesma maneira que eu posso ter um sinal analógico que é discreto no tempo, ou discreto na sua variável independente. Né? Então, a gente vai formalizar esses conceitos de sinais, e também quando a gente for trabalhar com sistemas, a gente vai falar sobre esses conceitos também de sistemas, que é a parte mais teórica da nossa disciplina, para a gente começar a falar a mesma língua. Porque eu vou falar assim, esse sinal ele é analógico e causal, né, pessoal? Não, eu não posso fazer isso porque esse é um sinal que não é periódico. Se vocês não souberem exatamente o que eu estou falando, fica muito complicado de acompanhar os nossos raciocínios, muitas vezes. E tem mais. Alguns conceitos, eles dependem do entendimento dessas classificações. Por exemplo, Fourier só serve para sinais que sejam periódicos. Análise matemática, né? Usando séries de Fourier, né? Outra coisa, sinais contínuos são modelados na frequência por transformada de Laplace, sinais discretos pela transformada Z. Né? Então vocês têm que ter bem fundamentados esses conceitos. Quem tiver tempo, dá uma estudada no LAT antes da nossa próxima aula, antes de assistir a próxima aula, para vir só com dúvidas, né? Vai facilitar. Tá, pessoal? Fiquem bem. Aquele abraço para vocês. A gente se vê na próxima aulinha. Até mais. Feito, professor. Até mais. Até mais, professor. Até a Feito. próxima. Até a próxima, galerinha.